Olá, sou Glauber Cunha. Nesse vídeo falarei um pouco da minha história, das empresas que fali, como dei a volta por cima, a grande ideia que me levou a receber a premiação de Financeira Destaque na África do Sul e como nasceu o Geração Empreendedora. Eu sou natural de Santo Antônio da Patrulha, interior aqui do Rio Grande do Sul, 100 quilômetros de Porto Alegre. Meu pai e minha mãe sempre foram empreendedores, hoje já estão aposentados. Sou casado com a Bruna, minha companheira. Desde pequeno, eu sempre tive o sonho de ter o meu próprio negócio. Porém, era tudo muito difícil. Do interior, sem conhecimento, sem dinheiro. Mas a minha vontade era incontrolável, era maior do que tudo. Foi então que no ano de 2001, nunca me esqueço dessa data, dia 21 de maio de 2001, eu comecei a trabalhar como vendedor de seguros e consórcios na cidade de Canoas, ao lado aqui de Porto Alegre. E não tinha onde morar. Procurei um local e consegui uma senhora que me concedeu um quarto. Pagava R$ 120 de aluguel para ela por mês. E foi ali que tudo começou. Em 2003, no segundo semestre, eu comecei a realizar o meu sonho. Abri a minha primeira empresa. Era correspondente bancário para concessão de empréstimos e financiamentos. Foi um momento muito especial, foi um momento onde me trouxe uma realização. Porém, 1 ano e 7 meses depois, fui à falência. No momento que isso aconteceu, veio uma frustração muito grande. Eu me perguntava o que tinha acontecido, por que aquilo tinha acontecido. E as respostas eram variadas, mercado, comissões, instabilidade, enfim. Porém, na verdade, o que estava me faltando era preparação. Eu tive a ideia e não tinha me preparado, era um empreendedor emergente. Então, o que eu fiz? Procurei a buscar conhecimento. E a forma que eu achei na época foi voltar a trabalhar como vendedor e observar, aprender como fazer. E durante 6 meses eu fiquei observando como planejar, como organizar, como liderar uma equipe, e foi uma época muito proveitosa, aprendi muito mesmo. No segundo semestre também de 2005, eu abri a minha segunda empresa, na concessão de empréstimos e financiamentos também, só que agora para servidores públicos municipais, em todas as prefeituras do estado do Rio Grande do Sul. E ali foi uma jornada muito bonita, porque eu abri muitas lojas, viajava bastante e estava bem legal. Porém, no ano de 2007, no finalzinho do ano de 2007, o Banrisul, juntamente com a FAMURS, comprou a folha de pagamento de todas as prefeituras e ficaram com a exclusividade na concessão dos empréstimos e financiamentos. De uma hora para outra, precisei fechar 5 lojas, demitir 23 funcionários, um prejuízo mais de R$100 mil. E ali se ia a segunda empresa, falir novamente. Só que dessa vez o erro foi na gestão. E eu precisaria ter uma reserva para um caso daquele ali, um imprevisto, que foi o que aconteceu, eu teria que ter essa reserva, que eu não tinha. Então foi bem complicado, foi outra frustração, só que eu acredito e tenho certeza disso, que aquele momento foi o divisor de águas para mim. Por quê? Foi quando eu entendi que não basta ter uma boa ideia, precisa ter qualificação, planejamento, organização, mensurar resultados e números da empresa e fazer a gestão, tanto de pessoas quanto financeira. E isso demanda tempo, demanda experiência e precisa ir atrás. Então foi uma época onde eu cheguei a essa conclusão e comecei a devorar livros, a consumir tudo que era notícia, revista, jornal, cursos, e comecei a ir atrás para me qualificar mesmo, porque eu vi que eu já tinha alguma experiência, eu me qualificando, meu próximo negócio daria muito certo. Só que faltava a ideia. Então um dia, eu lendo o jornal, abri o jornal e vi uma matéria onde dizia da dificuldade da classe C no acesso ao crédito.
que tinham alguma dificuldade do banco, uma resistência. Na época, a classe A e B era quem frequentava mais os bancos, quem tinha os melhores acessos, porque antigamente dinheiro, naquela época, dinheiro, banco era para quem tinha dinheiro, né? E a classe C tinha uma certa vergonha, C e D. Então, eu comecei a ter uma ideia, comecei a montar um projeto e me veio a grande sacada em levar o crédito até o cliente. Coloquei no papel, fiz a estratégia, sabe quando a gente não dorme à noite, aquela vontade e saber que ali estava a grande ideia. Foi isso que aconteceu comigo. Eu coloquei o nome do projeto, O Crédito Vai Até Você. Foi um sucesso. Instalei 2 linhas telefônicas na minha casa, contratei uma rádio para fazer anúncio, consegui o horário das 6 horas da manhã, 6, 6 e meia, porque na época eu não tinha nem condições financeiras e nem condições em estrutura. Não tinha estrutura para fazer um anúncio num horário melhor, num horário nobre, e nem condições financeiras. Então, eu comecei a trabalhar fazendo esse anúncio, entrava ao vivo pela manhã, ali pelas 6 e meia. Depois disso, durante toda a manhã os clientes ficavam ligando, chovia ligações, 20, 30, 40 ligações, eu atendia todas as ligações e agendava para ir na casa dos clientes à tarde. Ia à tarde, recolhia a documentação e encaminhava para o banco aprovar. Depois de 6 meses, eu já estava com um call center enorme, 50 linhas telefônicas, central telefônica digital, tecnologia avançada, tudo que tinha de melhor e com as tecnologias melhores eu tinha. Então foi um sucesso. Tinha 5 carros só para visitar clientes. É outra coisa que eu sempre me lembro com muito carinho dessa época, porque nós íamos até a casa do cliente com uma multifuncional, aquelas HP, chegava embaixo do braço, instalava lá na luz, tirava cópia dos documentos do cliente, trazia para a empresa e aí encaminhava para aprovação. Depois de um tempo a gente começou a usar aquelas máquinas fotográficas digital, aquelas pequenas, depois foi para o iPhone, para os telefones, e aí já começamos a aprovar em tempo real. Então foi fantástico, muito legal lembrar disso tudo. Fazíamos propaganda em rádios, TVs em horário nobre, tínhamos garoto propaganda. Então assim, foi uma época que me traz muitas recordações e quando eu lembro, meu coração enche de muita alegria. Então muito legal mesmo. O sucesso foi tão grande que no ano de 2013 eu fui concedido e agraciado com a premiação de Financeira Destaque. Recebi das mãos da Adriane Galisteu, na África do Sul, a premiação. Foi um momento fantástico, um momento de realização mesmo, porque naquele momento eu lembrei de tudo, lembrei da minha história, da onde eu vim, o que eu passei para chegar até aquele momento, porque quando a gente acaba falindo empresas e sai de baixo, muita gente diz não vai dar certo, o que tu está fazendo, vai trabalhar como funcionário, é muito complicado, as pessoas criticam, a gente acaba sendo rotulado, né, como cabeça fraca, como tu não vai dar certo, então a gente acaba sendo rotulado, e isso me incomodou muito na época, né, porque é muito complicado. Mas naquele momento tudo veio e eu vi que valeu a pena eu ter enfrentado tudo, eu ter ido à frente, eu ter passado o trabalho, eu ter vindo e muitas vezes não ter onde ficar, não ter passando dificuldade mesmo, até para almoçar, comer. Então tudo aquilo me veio na cabeça na hora. Foi um momento fantástico, eu pensava assim, um moleque lá do interior, agora aqui na África do Sul, recebendo a premiação de uma pessoa famosa da televisão. Olha, mesmo eu imaginando tudo lá quando eu era pequeno, quando eu era criança, eu não imaginava aquilo ali. Então foi muito legal mesmo ter conquistado. E depois desse sucesso, eu entendi que ali se fechou um ciclo muito importante para mim. E comecei comigo mesmo, eu sempre tive essa vontade de ajudar empreendedores, ajudar quem está começando, quem lá atrás, ou quem tem essa mesma vontade, esse mesmo sonho que eu tinha de ter o meu próprio negócio. Só que não precisar falir 2 empresas para depois dar certo. Então eu tenho certeza que, sabe, eu queria contribuir, eu queria sempre. E aí no ano passado,
veio um grande banco e me fez uma proposta de compra da minha empresa, da financeira. Na hora eu recusei, no mesmo momento. Então, 2, 3 meses depois, vieram me fazer uma segunda proposta. E ali eu parei e pensei, por que eu não começar um novo projeto, fazer isso que eu acredito que seja a minha missão, né? Que eu tenho como missão ajudar quem precisa, quem quer realizar o sonho, mostrar o outro lado da preparação, qualificação, dar dicas. E foi isso que me motivou a começar esse projeto. Então, na terceira proposta eu aceitei. Vendi e comecei o Geração Empreendedor. Isso eu comecei lá no início do ano e aí vim colocando no papel o projeto e em agosto desse ano nasceu Geração Empreendedor. E estamos aí. Então, o grande objetivo do Geração Empreendedor é estar ajudando, auxiliando, compartilhar a minha experiência, compartilhando a minha história, como eu estou fazendo agora, compartilhar qualificação, trabalhar habilidades, competências, para que não precise passar por tudo que eu passei para dar certo, para chegar ao sucesso. E existe, é fácil, não é difícil, ou melhor, é simples. Porque fácil nada é, se a gente não correr atrás, não enfrentar persistência, encarar algumas coisas que a vida nos impõe, né? Que muitas vezes a gente tem um sonho e as pessoas muitas vezes não acreditam quem está na volta, no começo, mas depois começam a acreditar. Então isso é muito importante, ter a certeza de onde quer chegar. E por isso eu criei o Geração Empreendedor, com essa visão, com esse objetivo, tá ok? E é isso que eu quero juntamente com você, que deseja empreender, que deseja chegar ao sucesso, que tem um sonho, não sabe como fazer, não sabe como dar o primeiro passo. Eu estou aqui para compartilhar tudo que eu passei, a minha qualificação, os cursos, livros, enfim, as informações com você para que você consiga chegar de forma mais tranquila ao seu sonho. Sabe que eu sempre trouxe uma frase comigo, sempre carreguei isso pela minha vida toda e eu vou compartilhar com você. Muitas vezes alguém soa mal isso, mas não, é porque isso é meu, né? E eu estou aqui para ser eu, não para tentar ser alguma coisa que não é eu. Então a frase é a seguinte e eu deixo para você. Eu não vim ao mundo para ser mais um. Se você não veio ao mundo para ser mais um, então venha comigo, porque você não vai ser mais um. Tá bom? Um grande abraço, obrigado por estar assistindo esse vídeo da minha história, isso me comove muito e é muito bacana, e eu espero ajudar, auxiliar e estar ao seu lado. Um grande abraço e até o próximo vídeo!